Estamos há 3 dias sem nenhum Twitter ou fala do Trump movimentando o mercado. Isso fez com que as coisas tomassem um rumo um pouquinho mais interessante, mas isso não significa que nós temos dias sem emoção no mercado cripto. Nesse final de semana nós tivemos a já bem falada, caçada, a baleia dos 400 milhões de dólares que está shortando o Bitcoin e alguns outros acontecimentos super interessantes no mercado. A gente vai passar, como sempre, a nossa segunda macro pelos acontecimentos mais importantes e pelo que nós precisamos ficar de olho em relação à semana, tá certo? Sem grandes enrolações, bora ver o que tem acontecido. Então, como eu citei, né, alguns dias aí sem movimentos muito catastróficos de preço, digamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente 6 dias sem a gente vir aqui abaixo, tirando aqui bem pouquinho mais abaixo dos 80 mil dólares, o que já é um alívio. Para quem estava vivendo dias de grandes emoções nas últimas semanas, né? Com isso, o preço do Bitcoin voltou a ser negociado nesse range, né? Do range entre os, digamos ali, 92 até 80 mil dólares. Ainda está na parte de baixo desse range, mas pelo menos não está nesse range aqui, né? Que faria com que o Bitcoin fosse em breve testar os 70 mil dólares. A gente está conseguindo manter o preço acima desse patamar. O preço do Bitcoin deu uma animada já na sexta-feira, porque o SP500 teve um dia um pouco mais animado na sexta-feira, né? Ele havia perdido, inclusive, esse suporte aqui, um suporte de julho de 2024, né? Quando foi ali abaixo dos 5.670 pontos. Porém, na sexta-feira deu uma animada, né? Hoje voltou aqui a disputar um pouquinho esse patamar. Vamos ver se ele consegue fechar acima para ir buscar a média móvel de 200 dias, tá? O Bitcoin também está sendo negociado abaixo da média móvel, um pouquinho mais próximo do que o SP500, né? E atualmente a média móvel aqui tá nos 84 mil dólares, né? 83.900, então seria muito legal ter um fechamento diário com o Bitcoin acima desse patamar para que a gente possa ter aí mais umas esperanças em relação à reversão desse movimento de baixa, né? Em termos de estrutura de mercado, nós estamos em movimento de baixa, né? Então um topo aqui, um topo mais baixo, né? Um fundo aqui e aí um fundo mais fundo. E por enquanto, né? A gente precisa, então, que o Bitcoin vá buscar pelo menos os 90 mil dólares para fazer um topo mais alto e que ele não perca, né, de forma nenhuma aqui esses 78 mil dólares em termos de um fechamento de um candle, né? Em termos de estrutura gráfica, é isso que a gente precisa que aconteça, né? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Eu sempre me perco. A gente vê todos os dias isso aqui. Acho que isso aqui serve, né? Então, considerando aqui esse topo, né? Aqui tá baixo, o preço do Bitcoin precisa pelo menos conseguir fazer uma coisa assim, né? Mesmo que seja para ir aí a gente disputar novos patamares, né? Mas enquanto nós não voltarmos a disputar essa zona aqui, não tem muita formação de uma tendência, digamos, de alta, pelo menos no gráfico diário, tá certo? Quando a gente olha aqui o gráfico da perspectiva semanal, né? Então, assim, também tá longe da gente conseguir ter uma formação gráfica um pouquinho mais animada. E aqui, nesse sentido, esse suporte, não faria muito sentido, né? Então, a gente tá numa formação bem complicada ainda, tá? Pelo menos a gente não está nesse range, existe aqui, mas, assim, não tem nada muito positivo, digamos, acontecendo. Mas, como eu citei, né, como a gente vem falando já nas últimas semanas, é o movimento de preço do SP500 que tem feito o preço do Bitcoin. Então, na sexta ficou positivo, hoje também tá positivo e por isso que as coisas se animaram. Porém, o mercado continua, né, em medo, não tá mais em medo extremo como estava nas últimas semanas, mas 32 ainda operando em medo. Quando a gente olha, né, as posições aqui, as maiores posições continuam do lado das posições de short. Então, nesse momento, nós temos uma posição grande, 85 mil dólares.
Uma outra bem grande também, 87.900. Algumas posições de long aqui, mas o mercado está posicionado para short nesse momento. E nós tivemos também, considerando, né, esse cenário de disputa de shorts e long, uma disputa épica envolvendo baleias. Então, basicamente um grande investidor, né, uma carteira ali colocou uma ordem com alavancagem de 40 vezes, que equivale, né? É uma posição aí de 420 milhões de dólares. E o que chamou bastante atenção do mercado, a gente já tinha visto isso acontecer na última semana, é que é uma posição muito grande, mas de um range muito pequeno. Ou seja, a chance de liquidação dessa baleia, né, dessa posição, é muito grande. Isso faz com que o mercado se questione, né, várias coisas, assim, tipo, quem é essa pessoa, por que ela tá fazendo isso, de onde vem esses fundos, né, por que tá arriscando tanto nesses patamares. O pessoal fala bastante de inside information também, né, mas basicamente era uma posição, isso aqui varia, né, foi variando de acordo com os dias, de acordo com os posicionamentos que essa baleia vinha fazendo, mas basicamente, né, fez uma entrada, aqui é como tá, na verdade, agora, aqui, 400 milhões de dólares, né, basicamente em valor, 40 vezes alavancada, com uma entrada, né, um preço de entrada de 83.900, estava com uma liquidação em 86 mil. Eu já vou mostrar para vocês como é que tá agora, tá, porque várias coisas, na verdade, foram mudando aqui com o tempo, mas basicamente daí esse perfil, né, o CBB, ele disse, se você está disposto a caçar esse cara com tamanho, né, com um cacife, digamos assim, mande uma mensagem que a gente tá montando uma equipe, né? E aí, nesse caso, tá chamando a galerinha que tinha ali cacife pra 7 figures, né? 7 dígitos em dólar. Digamos que já tinham 8 dígitos comprometidos para tentar fazer esse cara ser liquidado, né? Então, começou daí a galera montar, chamaram o filho do Trump pra entrar nessa posição. O pessoal começou ali, esse cara... Deixa eu ver se era esse. Um cara comprou, tipo, anunciou, assim, uma compra bem grande também. Mas, enfim, se juntou um monte de cara pra tentar liquidar essa baleia que estava shortando o Bitcoin. Aqui tem até uma questão interessante, assim, né, que falando sobre a estratégia dessa baleia, que era entrar numa posição, que vai ser mais fácil entender em inglês, porque a tradução fica meio ruim, né, mas shortar uma posição bem grande de forma pública, né, no Hyperliquid, para ganhar atenção e fazer um long em SEX ao mesmo tempo, né. E ele disse, eles esperavam, né, que eles fizessem um pushzinho ali, para conseguir fazer... Aqui, na verdade, assim, é um pouco curioso, né? Porque eu acho que isso aqui, na verdade, é uma tese, né? Eu nem tenho certeza se isso aqui faz 100% de sentido, mas vamos lá. Segunda tese, né, desse cara, do Crypto Vikings, era que esse cara entraria, na verdade, nos dois lados, né? Entraria shortando o Bitcoin com uma posição pública na Hyperliquid, né, com uma exchange centralizada, todo mundo consegue ver, e em long em uma exchange centralizada, ou seja, que ninguém sabe se isso é verdade ou não, né? E aí, né, a tese dele é que essa baleia, né, esperava que os market makers e as instituições realizassem a liquidação, levando o Bitcoin para cima, e isso desencadearia uma alta até, né, devido a esse short squeeze. Mas os market makers entenderam isso, e aí primeiro, na verdade, o preço caiu, e depois eles começaram a subir muito para tentar caçar o cara dos dois lados, né? Então, primeiro, na verdade, aconteceu uma quedinha, mas depois começou a subir muito. Eu não sei como ele tirou a tese aqui relacionado à posição de long na SEC, né? Na SEX, numa exchange centralizada, mas essa é uma das teses, né, que o cara tava posicionado dos dois lados, mas os caras, na verdade, fizeram um movimento inverso, né, quando eles viram a posição pública, tentaram dampar um pouquinho o preço para liquidar ele, caso ele estivesse numa SEX, e depois pumparam para liquidar também na DEX, tá? Eu não sei se é verdade especificamente essa tese aqui sobre a SEX, mas o que a gente consegue ver é exatamente o que está acontecendo com essa posição, né? Então, exatamente nesse momento, tá? Considerando várias coisas que ele fez, porque ele começou a shortar umas coisas, longar outras coisas, várias posições foram abertas, né?
atualmente tem o equivalente a 520 milhões de dólares em posições, né, equivalente a 6 mil bitcoins, com preço de entrada de 83.800. Nesse momento o Bitcoin tá bem próximo, né, na verdade, desse preço aqui dele, mas ó, aqui é legal, porque vocês podem ver, né, é uma diferença bem pequena entre a entrada e o preço atual, e isso já dá um lucro, né, de 150 mil dólares, né, mas ó, qualquer variação fica negativo exatamente porque isso, porque o range dele é muito baixo, né? Mas o ponto é esse, né? A liquidação atual do cara tá em 85.500, né? E aí o que aconteceu no final de semana, né? Quando o pessoal viu isso, essa treta começou ontem, mais ou menos no horário do almoço, né? Deixa eu colocar aqui num range menor, que vai ficar mais fácil da gente ver. Aqui. Isso aqui começou ontem. Deixa eu ver, calma lá. Aqui, então começou ontem, né? A gente teve esse spike de preço aqui, né? Tentando levar o preço, o Bitcoin para o preço de liquidação dele. Chegou em 85, né? O preço de liquidação tava em 86 no início, mas agora tá em 85.500. Não conseguiu. Hoje a gente teve mais um pumpzinho aqui que levou o Bitcoin a 84.600, né? Mas também não conseguiu chegar no preço de liquidação do cara, mas é muito curto, né? A gente considera aqui, ó, 85.500 no preço do Bitcoin mesmo agora, tá? 85.500. Ó. É menos de 2%, né? Então, é uma variação bem possível, né? Mas claro que, como a gente viu aqui, o mercado está muito mais posicionado, né, para short. Então, tá difícil para esses caras querem caçar essa baleia, mas essa baleia também não está nas melhores posições de todas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para caso vocês queiram acompanhar em real time também essa disputa entre essas baleias, tá certo? Mas outras coisas interessantes aconteceram. O projeto, né, relacionado ao Donald Trump, World Arbitry, ele comprou 2 milhões em Mantle e 2 milhões em Avax, tá? Na Avalanche. Então, nós tivemos essas compras aí institucionais também. Institucionais, entre aspas, né? É institucional, mas, enfim, relacionado a projetos individuais, mas que estão ligados às pessoas mais poderosas do mundo. Então, nós tivemos essas compras. O Banco Central da Rússia teve um projeto aqui, uma proposição curiosa, que é para que apenas pessoas, né, que tenham ali o equivalente a 1,2 milhão de dólares, né, ou uma renda equivalente a 580 mil dólares pudessem comprar Bitcoin, né? Então, restringir a negociação aí só para quem tivesse bastante dinheiro, o que é um super contrassenso, né? Mas acho que eu não poderia deixar de citar. Hoje nós também tivemos, né, o anúncio de que Solana vai começar a ser negociada no CME, a maior bolsa de futuros do mundo. Uma ótima notícia também, uma notícia positiva para a possibilidade de aprovação dos ETFs de Solana. A segunda ex-mulher do Trump se pronunciou pedindo o fim do processo contra o Roger Ver. Bem curioso e inesperado. Nós também tivemos, né, as suspensões das restrições legais contra o Durov, que fez com que, inclusive, os ativos relacionados à rede da Tom subissem no final de semana. Aqui uma observação, né? Quem tá fazendo pumpzinho aqui desde sexta-feira, né, do SP500 são os investidores de retail. O que, teoricamente, é uma notícia negativa, né? Porque os fundos também ficaram positivos, tá? Na última semana. Mas a força, assim, tá sendo investidor retail, né? O que, teoricamente, é um ponto negativo, mas eu acho que a gente tem... O mundo tá mudando bastante, os investidores de retail estão estando cada vez mais ativos no mercado, né? Então, também não considero de uma forma tão negativa. Eu faço parte, inclusive, desse retail, comprando abaixo das P500, né? Mas só para que vocês saibam, né, dessa notícia. E, finalmente, gente, dia 18 e 19, ou seja, terça e quarta-feira, nós temos a reunião do FONC, onde vai acontecer uma das coisas que eu, particularmente, estou mais animada, né? As 3 coisas aqui que eu quero ver que aconteçam, né, com
os mercados para ficar um pouco mais positivo ali. Bitcoin e SP500 acima da média móvel de 200 dias, como eu mostrei, os dois estão abaixo. Entradas aí no ETF de pelo menos uns 300 milhões de dias, a gente continua com muitas entradas negativas e os dias estão positivos, são muito curtos. E eu quero muito que nessa reunião do FONC a gente tenha o anúncio do fim do Quantitative Tightening, tá? Não precisa nem do Quantitative Easing, só do Quantitative Tightening, né? A galera começar a soltar um pouquinho a mão da liquidez, são notícias muito positivas, então amanhã e quarta-feira são dias bem importantes por conta das reuniões. Vamos ver o que vai ter de anúncio. Acho que isso vai mudar bastante coisa no mercado, pode movimentar o preço, então fiquem bem animados com isso. E me deixa nos comentários se vocês acham quem vai ganhar, se é a baleia que tá shortando o Bitcoin ou são os caçadores de baleia que estão ali tentando elevar o preço do Bitcoin. Lembrando que eu vou deixar o link aqui para caso vocês queiram verificar vocês mesmos essa posição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenha uma ótima semana.